Juízes capítulo 16. Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então, cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira porque diziam: ao amanhecer, nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até o meio da noite. Então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e os levou ao topo da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem e com que poderíamos amarrá-lo, para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se alguém me amarrar em 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a força dele. Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as cordas dos seus braços como se fosse uma linha. Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como você pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com os fios em um tear e prendê-las em uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças com o fio no tear e as aprendeu com a laçadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto dele ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha lhe contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata.
Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Contudo, logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o deus deles, e para festejar, comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo viu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplica os nossos mortos. Com um coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembre-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as colunas centrais sobre os quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a família do seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos.